Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. Já encontrou aí o livro de Mateus? Nós vamos ler a partir do versículo 25. Esse versículo 25 para frente, nós vamos ler até o versículo 34. Nós vamos encontrar um ensinamento de Jesus a respeito de alguns temas que a gente vai falar essa noite. Um deles é ansiedade, o outro é o reino de Deus, paciência quanto ao esperar no Senhor as coisas que Ele tem para nos dar. Diz assim a partir do versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Diga, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 6. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais, está escrito muito mais, né, irmão, do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário, buscarai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de... Eita Jesus, somos nós. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Verso 33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Esse versículo vocês conheciam já, né, de cabeça. Verso 34: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, que nós vemos no início, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Deixa marcado aí, fica atento que a gente vai para alguns versículos daqui a pouco. Jesus está abordando um assunto com os discípulos, ele está falando, você observou isso no início, está falando sobre ansiedade, não é isso? Ansiedade é o desejo de querer que uma coisa aconteça logo. Eu quero que algo aconteça logo e eu ignoro o tempo, como muitas vezes a gente pula etapas, a gente vai fazendo coisas que a gente nem consulta o Senhor se podemos fazer, nem perguntamos a Ele se é a vontade dEle, e vamos atropelando as coisas. No tempo que nós vivemos, nesse momento que nós vivemos, a ansiedade que é quase natural do homem, ela tem sido agravada por algumas coisas. Você pode observar que nessas últimas décadas algumas coisas se tornaram muito velozes. Por exemplo, antes do telefone, como eu falava com alguém que estava longe, eu mandava isso não é sinal de fumaça, é carta. Mandava uma carta que a pessoa recebia semanas depois, e aí ela responderia para mim. Se fosse um assunto de morte, o cara já teria morrido, né, antes da carta provavelmente chegar no destino. Aí inventaram o e-mail, né, e ficou mais rápido. É o e-mail, é carta, né, a carta eletrônica. Então você escreve um e-mail para alguém, e aí aquela pessoa, vocês já usaram bol, irmão? Alguém que usa bol aqui? Pouca gente usa bol, né? Foi o e-mail que foi top no Brasil, né? Explodiu rápido. Hoje pouca gente usa, a maioria de nós usa Gmail, Hotmail, né? Essas coisas aí. Enfim, o e-mail veio acrescentar, veio somar a carta. E uma coisa que eu acho bonita na cultura americana é que mesmo quando surge uma tecnologia nova, eles tendem a não abandonar a anterior. Eu
precisei tirar um registro da minha empresa nos Estados Unidos. Eu tive que mandar um fax para a Receita Federal Americana. Já imaginou o meu problema, né? Já imaginou agora aí, né? Quem é que tem um fax em casa? Ninguém. No trabalho de vocês tem fax? Alguém tem fax no meio do trabalho? Não. Tem fax ali, ó. Polícia Federal, né? Tem fax. Irmãos, esses órgãos, eles, nos Estados Unidos, tendem a não abandonar nenhuma prática. Tudo continua sendo uma opção. O vinil, por exemplo, não foi abandonado nos Estados Unidos, no Brasil foi completamente abandonado. E agora a gente está tentando resgatar. E assim a gente vai fazendo, atropelando, substituindo, às vezes até de forma irresponsável. E agora a carta demorava semanas para chegar, a gente tem que aguardar apenas algumas horas ou alguns dias, um dia, 2 dias, para que aquela pessoa leia o e-mail e responda. E aí chegou o tempo das mensagens instantâneas. Para piorar a mensagem instantânea, tem aquelas dois sinaizinhos, né? Um sinalzinho que se enviou, 2 sinaizinhos cinza, significa que a pessoa recebeu, e 2 azuis, depressão. Irmão, aqueles 2 sinaizinhos azuis ali é para atormentar a nossa vida, porque a gente vê que o cara recebeu e não respondeu em 5 minutos. E a gente ainda está pensando que está numa conversa. O resultado é que as nossas conversas, elas ficaram lentas e a gente espera que elas sejam mais velozes. Então, por isso que a gente manda uma resposta, espera que seja em 5 minutos. Mas não é assim. Esses discípulos de Jesus, nessa época, 2.000 anos atrás, eles sofreram do mesmo mal que a gente. Ansiedade. Sem essas ferramentas, eles sofreram ansiedade. Imagina a nossa geração, que é igual à geração deles, só que com as coisas acrescentadas, esses alguns exemplos. O fast food, por exemplo, né? Vai no McDonald's, é tudo automático lá, o cara vira tudo na posição certa. Se alguém tirar a coisa da posição, o cara que está preparando joga o pão no chão, porque não era para ter tirado. Está tudo automatizado, tudo sistematizado, tem que ser rápido, porque eu tenho que comer e sair andando comendo. Tudo contribuindo para a nossa ansiedade piorar. Esses discípulos, mesmo sem nenhuma dessas coisas que nós falamos aqui agora, que eu mencionei, eles tinham ansiedade, provavelmente isso que Jesus está falando com eles. Ele diz: vocês não podem andar ansiosos por coisa nenhuma. Não diz só sobre uma resposta de emprego, sobre, sei lá, um outro tema qualquer, não. É ansiedade contra qualquer outra coisa. É que Jesus está propondo para eles. Vocês não podem ser ansiosos por nenhuma coisa. Se você tem uma aplicação financeira, você fica olhando ali todo dia, né? Querendo ver o resultado daquele negócio lá, que demora meses, anos. Tudo contribuindo para a nossa ansiedade, tudo contribuindo para que a gente piore. E eu quero ver com vocês algumas coisas que Jesus deixa claras lá no texto. A primeira delas é quando ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha, irmãos, que coisa que Jesus fala. Como que eu não posso andar ansioso por causa da minha vida? Como que ele explica isso? Ele diz: vocês não podem andar ansiosos por causa do que vocês vão comer. Vocês não podem andar preocupados com o corpo, com o que haveis de vestir. E ele cita alguns exemplos ali. E no livro de Gênesis, por exemplo, a gente encontra um tempo para cada coisa. O dia que Deus fez a luz, o dia que Deus fez os luminares, e depois outro dia que Ele fez a separação das coisas na terra, o dia que Ele fez os animais, o dia que Ele fez as plantas, depois os animais, o dia que Ele fez o homem. Irmão, se a gente fosse Deus, a gente fazia tudo no mesmo dia, né? Tem poder para fazer, por que não faz? Mas um dia só. Pronto, domingo, o dia que Deus fez tudo. Não poderia ter feito isso? Poderia. Mas Ele teve paciência de uma semana. Você consegue entender isso aí? Só isso já me deixa ansioso. Deus leva uma semana para fazer o que Ele poderia ter feito em alguns segundos. Não é um bom exercício para a gente? Sim ou não? Já pensou se
se você pudesse fazer esse exercício, você tem a opção de poder fazer tudo rápido, mas você escolhe não fazer. Você quer fazer essa semana? Amém? Tem a opção de fazer tudo agora. Não, vamos esperar um pouquinho, vamos pensar. Eu posso fazer amanhã, enquanto que você aprende no meio negocial, que você não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não é isso? Mas se a gente for fazer um exercício contra essa pressão, se eu puder de repente fazer amanhã uma coisa que eu posso fazer amanhã, se eu puder dar um tempo para o meu corpo, para a minha vida respirar. Você já está pensando no que eu estou pensando, né? No Shabat, a gente vai já chegar nesse ponto. Em Salmo capítulo 8, abre lá comigo. Versos 4 e 5. Isso aqui a gente falou outro dia no Rei de Homens, foi o tema de uma pregação, diz assim, versículo 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Eu peguei essa versão de Almeida, revista atualizada. Algumas versões dizem por um pouco menor do que os anjos, né? Revista corrigida, por exemplo, diz. Você consegue observar o quanto nós somos importantes para Deus? A pergunta do salmista é exatamente essa: o que é o homem para que o Senhor o visite? Né? A gente não visita nada daquilo que é insignificante, que é inferior a nós. A gente tende a não visitar, não procurar, talvez aquela coisa que ficou antiquada, é do passado e é pouco para nós. Enquanto que Deus fez o homem, sem poder algum, Deus não precisa da gente, Ele continua sendo Deus sem você, Ele continua sendo Deus sem mim, Ele continua sendo Deus sem as coisas que você pode fazer. Mas mesmo assim, somente se pergunta: quem é o homem para que o visite? Ou seja, Deus faz questão de visitar o homem. Quem é esse cara que Deus quer visitar? E o verso 5 diz, na minha opinião, não responde, não é uma resposta. Diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e glória e honra coroaste. Não é glória e honra, e não é ser um pouco menor do que Deus que faz Deus visitar. Porque já que Deus, Ele é pré-existente, Ele é eterno, não tem nascimento, e a nossa finitude está exatamente em Gênesis capítulo 1, porque diz: nós fomos feitos. Diga, fui feito. Diga, fui feito. Se nós fomos feitos, tivemos dado o nascimento, Deus continua sendo maior que nós. E a pergunta permanece: quem somos nós para que Deus nos visite? Se somos finitos, limitados, tão pequenos. Deus, Ele dá importância, e Jesus, enquanto Ele está falando aqui para aqueles discípulos, desconfio que talvez isso possa ter passado pela cabeça deles, né? Vocês estão muito preocupados com as coisas que dão valor, enquanto nós somos feitos com valor. O Senhor soprou uma parte dele dentro de nós. Isso já é valor suficiente para a gente não andar preocupado com as coisas que vamos vestir, com as coisas que vamos comer, como nós acabamos de ler em Mateus capítulo 6. Amém, irmãos? Outra coisa que Jesus fala, depois que Ele fala isso, que nós não precisamos andar preocupados, Ele diz: não valeis muito mais do que as aves do céu. Irmãos, uma pergunta que eu faço para qualquer naturalista, não sei se é assim que a gente pode falar, para quem defende direitos dos animais a qualquer custo. Eu faria para qualquer pessoa desse grupo, dessa classe: não valemos nós mais do que os animais? Muitos deles acham que não, que a gente tem o mesmo valor. E está aí a cultura vegana hoje, que está endeusando essa coisa e fazendo com que você seja proibido de comer comida de origem animal, enquanto que em Gênesis capítulo 9 está escrito que nós podemos comer. Deus disse: agora sim vocês podem comer dos animais, podem comer dos seres viventes. Antes disso não. Mas em Gênesis capítulo 9 está escrito. Então, irmãos, não tem motivo para a gente continuar nessa paranoia. É mais uma coisa
para trazer uma paranoia para a humanidade. Meu Deus, o que eu vou comer hoje? Só tem ovo, não posso comer ovo. O que eu vou comer hoje? Já pensou? Já não bastasse todos os problemas que a gente tem, agora um problema de ficar escolhendo muitas coisas para a gente comer ou não. E quando Jesus faz essa pergunta, você não vale mais do que as aves do céu? A resposta é óbvia, nós valemos mais do que as aves do céu, mas a pergunta é, por que nós valemos? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 26, ele traz o início de uma resposta, e a Bíblia ela é fantástica em mais esse aspecto, porque nós encontramos respostas para tudo que nós precisamos, respostas parceladas. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você pode entender essas duas coisas? Imagem e semelhança. Depois o versículo continua e ele diz: ó, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que esteja e tal. E ele vai dizendo: ó, você pode dominar tudo isso aí foi feito para você. Você pode dominar, mas não quis comer. Disse que deveria dominar sobre as coisas, ou seja, colocar as coisas todas em ordem. É isso que a Bíblia está falando nesse versículo 26 de Gênesis 1. A imagem de Deus é mais ou menos isso. Deus ele iria sair da terra no sentido de não precisar mais fabricar as coisas, porque o mundo todo ele já havia feito, e o homem para cuidar da terra, para cuidar de todo o planeta. Então ele precisava de alguém que fosse como ele. Eu já falei isso com vocês, né? Ele precisava de alguém que se parecesse com ele. Então ele nos fez a sua imagem por esse motivo, porque quando ele sai, é preciso que os animais, toda a criação, ela olhe para alguém e pense: aquele cara se parece com o Senhor e eu devo respeito a ele. Por isso que nós somos feitos a sua imagem. Deus nos fez a sua imagem com essa ideia. E se você pensar um pouco a respeito disso, essa imagem ela é muito poderosa, digamos assim. Essa imagem ela nos permite não apenas desfrutar dos animais da terra, mas se fosse só comer os animais, seria pouca coisa para ser imagem de Deus, né? Mas essa imagem, irmãos, ela nos permite inclusive melhorar as coisas. Ora, como que você está dizendo que se permite melhorar, se no começo de Gênesis diz que Deus fez todas as coisas, não é? E mesmo ele olhando que tinha feito todas as coisas, ele olhava e dizia assim: é bom. Quando ele fez o homem, ele olhou e disse: isso é muito bom. Como que a gente pode melhorar? Você corta cabelo? Quem não corta cabelo aqui? Deixa eu olhar teu pé. O cabelo é para o pé. Todo mundo corta cabelo, né? Você escova os dentes? Alguns, né? Escova os dentes, você usa perfume, né? Você dá uma retocada de vez em quando, né? Aí na aparência. Isso é melhorar. Melhorar. Mas vamos avançar um pouco. Estou falando de melhorar a aparência. Você vai no deserto em Israel, por exemplo. Deserto é um deserto, não tem nada. É deserto. Só que você vai no deserto em Israel, você está andando de ônibus no deserto, você olha para a janela e a gente diz assim: à direita do deserto está o lugar. Você procura o deserto, porque é tudo florido, cheio de árvores, tudo. Mas é um deserto. Mas está lindo, mas é um deserto. O que o homem fez? Melhorou o ambiente. Você pega um terreno que, sei lá, é um terreno baldio e tem um monte de lixo e tal, e constrói um condomínio para muita gente morar. O que você fez? Você melhorou o ambiente. Você está entendendo a imagem de Deus? A capacidade que Ele nos deu para melhorar o lugar onde nós vivemos. E Deus também nos deu a capacidade de melhorar aquilo que é biológico. O doente pode tomar um remédio porque a criação foi manipulada por um homem que estudou para fabricar aquele remédio e deu para o doente. Mas não para por ali. Essa melhoria, essa manipulação das coisas que Deus fez, a gente também usa para os animais.
A gente está remédio para os nossos bichinhos em casa e eles melhoram. Muitas doenças foram erradicadas quase completamente da terra por causa da imagem de Deus. Porque nós somos a sua imagem, pela capacidade que Ele nos deu de poder manipular, por exemplo, a peste negra. Casos de peste negra hoje, irmão, são quase zero. É muito difícil você encontrar um caso desse no mundo. Como? O que aconteceu? Diga para o seu irmão, porque você é imagem de Deus. Diga a todos, você precisa aprender a usar isso a favor da humanidade. Amém? Isso é ser imagem, você compreendeu que é ser imagem de Deus? Amém? Agora tem uma outra coisa lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Ser imagem e semelhança. A semelhança que nós temos de Deus, a gente pode encontrar em Gênesis capítulo 2. Está lá comigo, a gente está no 1, capítulo 2 agora. Versículo 16. Gênesis 2, versículo 16. Você pode acompanhar comigo enquanto eu leio. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como Deus é categórico, né? Ele diz: ó, você não pode comer. É assim que ele começa, né? Você não pode comer. É assim que ele começa? Não, ele começa assim: você pode comer de tudo, exceto de uma do pé de cupuaçu, do pé de barburi, da goiabeira, a manga rosa. Pode comer tudo, só não mexe com o conhecimento do bem e do mal. A palavra conhecimento no original é discernimento. Diga discernimento. Essa árvore ela tinha pelo menos dois aspectos que são interessantes. O primeiro é: Deus nos deu a qualidade de ser a sua semelhança, a possibilidade de sermos a sua semelhança. O que é isso? É simplesmente a capacidade de ter ética. É a nossa capacidade de poder escolher o bem ou o mal. Não simplesmente o que é bom e o que é ruim, porque o que é bom e o que é ruim pode ser relativo, né? Uma coisa que para mim é boa, para o outro não é. Mas o bem e o mal não são relativos. Quem faz o bem é do bem, quem faz o mal é do mal. Isso nunca vai mudar. Mesmo que alguém diga: não, aquele bem que ela está fazendo, na verdade, é o mal. Não. Ou é bem ou é mal. O bem e o mal não são relativos. Eles têm suas propriedades próprias. E Jesus, e Deus, quando fez o homem, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, exatamente nesse aspecto, na capacidade ética. Nós podemos escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. É tanto que Deus não precisava ter feito uma árvore do discernimento do bem e do mal no jardim. Não precisava. Bastava Ele ter feito só árvores boas, porque Ele faria uma árvore quando não poderia comer. Ele fez essa árvore exatamente para que Adão e Eva pudessem reconhecer que eles são de semelhança de Deus. Para que Adão e Eva pudessem reconhecer que eles teriam, dali para frente, desde a criação para frente, do Egito para frente, a habilidade de poder reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Correu tudo bem? Não. Você sabe que no capítulo 3 de Gênesis, ao primeiro teste, ao que parece pelo menos ser o primeiro teste, de Gênesis capítulo 3, Eva conversa com a serpente e ela cede e come daquela árvore. Aí tem uma série de entrelinhas que a gente poderia discutir aqui a respeito, mas não é o foco dessa administração. Então ela cede a primeira vez, depois que ela cede, ela chama o marido, e na minha opinião isso é a segunda vez que ela cede. Porque ela não precisava ter chamado Adão para comer, mas ela chama, e Adão vai e cede. E depois que Adão cede, ele come daquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, tudo muda dentro deles. Porque como está escrito no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. Ou seja, não é o pecado que mata, não. É a consequência do pecado. É a culpa que mata. O conhecimento ou o discernimento do bem e do mal é simplesmente você reconhecer quando você fez uma coisa que é boa, uma coisa que é ruim, ou quando você consegue discernir entre várias coisas,
o que tem Deus e o que não tem Deus dentro daquilo. E irmão, você tem isso sem ser crente ou não tem? Tem. Isso aí a gente não ganha quando se converte, não. Isso aí a gente ganha quando nasce. Discernimento do bem e do mal a gente adquire quando nasce. Embrião virou gente, já tem essa capacidade de discernir o bem e o mal, capacidade ética. Eu estava conversando lá em casa com minha família no Shabbat sobre esse assunto, e eu trouxe uma memória de quando a nossa pitbull atacou a nossa poodle. E foi um ataque assim, não foi bem um ataque, tipo, ela acordou e resolveu matar a poodle, não. Ela estava na dela, a poodle tinha tomado banho e gosta de se aparecer quando a gente diz aqui no Maranhão, né? E foi lá em cima da pitbull e mostrou para ela, eu estou tomando banho, não sei o que e tal. E aí a outra ficou zangada, tinha tomado banho e morreu. Atacou ela, ficou muito chateada com a reação da poodle e tudo, e atacou ela. Irmãos, isso não é ético. Quando a pitbull chegou em casa, a poodle já tinha 6 meses em casa, quando conosco. Isso não é ético. É um animal, não é semelhança de Deus. Agora, você atacar um pai, você atacar um irmão, você atacar um primo, não vocês, porque não tem ninguém assim dessa qualidade, mas alguém que está preso, por exemplo, que atacou um parente, atacou, sabe, uma pessoa na rua, tal, não foi ético o que aconteceu? Cadeia. Porque polícia é a justiça de Deus. É a espada, como eu já falei para vocês, é a espada de Deus, está em Apocalipse, né? Deus escolheu essa forma de modular, de coordenar a ética aqui onde nós vivemos. Isso se chama lei. E essa foi a primeira lei. Vocês podem comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira lei. Se a gente pudesse resumir isso, tirar a árvore da história, a primeira lei é: você pode escolher entre o bem e o mal. Amém? Você pode escolher, você tem a capacidade de poder escolher entre o que tem Deus e o que não tem. Eu me lembro agora de um episódio em que Paulo e Silas eles estavam numa cidade, e nessa cidade eles iam para um lugar para orar, e por vários dias que eles passavam ali no lugar movimentado, tinha uma moça que a própria Bíblia diz em Atos que essa moça era cometida um espírito de adivinhação. E aí, com esse espírito de adivinhação, essa moça, eles passavam e ela dizia assim: pessoal, vai o servo do Senhor, homens de Deus. E a pergunta para vocês era: ela falando mentira ou verdade? Verdade. Lá vai os homens de Deus, Paulo, homem de Deus, lá vai o servo do Senhor. Só que teve um dia, irmãos, que Paulo foi passando e a mulher disse: lá vai o servo de Deus. Paulo parou, botou a mão na cabeça dela e disse: espírito imundo, sai dela. E ele saiu. O nome disso? Discernimento do bem e do mal. Não era meia verdade, não era mentira, era a verdade inteira proveniente de uma fonte maligna. Você está entendendo o que eu estou querendo ir? Nem todas as coisas que nós procuramos, que nós vemos, que nós ouvimos, elas são coisas que nós devemos estudar. Porque mesmo que elas sejam boas para uma prática futura, se tiver uma origem maligna, você pode dizer: ó, Satanás, rasga. Isso é discernimento, irmãos. O Senhor te fez repleto disso, Ele colocou isso dentro de você, discernimento. Você pode olhar para uma coisa e pedir para o Senhor: isso, na minha opinião, é uma coisa fantástica que Deus colocou dentro de nós. Discernimento de espíritos. Você pode olhar para uma pessoa, para uma situação e pedir ao Senhor discernimento. Ele pode te dar discernimento. Se você pode entrar naquela coisa, se você pode fazer aquele negócio, se você pode se aventurar nesse estudo, enfim, em qualquer coisa, você pode consultar o Senhor e Ele pode te dizer, irmãos, se você pode, se você não pode, se tem origem maligna, se tem origem santa. Você pode fazer isso. Amém? Todas as coisas, elas não são lícitas, porém nem todas nos convêm. Isso é discernimento. Hebreus capítulo 5, abre lá em Hebreus 5.
associam o livro de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas a gente não pode dizer isso, afirmar com toda certeza, mesmo tendo uma linguagem parecida, porque também se parece com a linguagem de Lucas, que era discípulo de Paulo. Mas a gente vai ler o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, porque toda a escritura ela é boa para o ensinamento, está escrito assim, versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para quem? Ok, vamos ler de novo então. Mas o alimento sólido é para aqueles que pela prática, você está lendo isso aí? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o... Só observe aí que o apóstolo Paulo, eu já botei no meu autor, né? O escritor, ele deixa claro uma coisa, ele diz assim, olha, o alimento sólido é para adultos. Se a gente fosse transliterar, a gente poderia dizer assim, ó, o alimento sólido é para pessoas maduras. Obviamente ele está falando de comida simplesmente. Interpretação de texto, né? Ele está falando de quê? Está falando de ensino bíblico, ensino da palavra, conhecimento por parte de Deus. Ele diz, o alimento sólido, ou seja, as coisas que são profundas, elas são somente para pessoas que são maduras. Por isso que a gente não aconselha qualquer pessoa a entrar no curso de teologia, um novo convertido, por exemplo, entrar no curso de teologia. Porque você vai no curso de teologia e você vai encontrar professores e professores. E aí você está assistindo aquela aula lá e de repente o professor fala uma coisa que não é verdade, porque é um homem que está dentro de uma aula. E de repente ele fala uma coisa que não é verdadeira. E como você vai se defender se ele é um professor de teologia e a gente foi ensinado que a gente não deve confrontar? Desde pequenininho lá, o professor está dando aula, a gente fica lá preocupado, o professor está dando aula, eu não vou confrontar com respeito e tal. E aí você está assistindo aquela aula, e aí com respeito você não quer confrontar aquela informação, mas depois você pode chamar em particular para não envergonhar no público e dizer o seguinte, olha, eu tenho conhecimento de causa e isso que você está falando foge da realidade. Enquanto até uma maneira de falar, né? Foge da realidade e a verdade é essa. Aí você ensina aquilo. O apóstolo Paulo está falando a respeito de adquirir um conhecimento, ele é comigo, tem as suas faculdades, ou seja, capacidade exercitada de discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa palavra adultos, que está escrito aí no original, grego, óbvio, ele escolhe o grego, porque era a língua universal, era a língua que se falava naquele tempo no mundo todo, era como o inglês hoje, por exemplo. Você vai em qualquer outro lugar, você não tiver inglês, você não consegue se deslocar em outro país. Essa palavra original é teleios, que significa não carece de nada necessário para estar completo. Então quando ele diz assim, olha, a comida sólida, o ensinamento profundo, ou aquilo que é difícil de entender, é para pessoas que não precisam de nada para ser completo, ou para ser declarado como uma pessoa completa. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Você não vê nisso um certo cuidado no Senhor? Ele nos fez completos, irmãos. Ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nos colocou dentro de nós toda essa capacidade. E você pode sozinho encarar alguma situação e pedir a ajuda do Senhor. Então Ele vai te dar o devido discernimento se aquilo que você vai fazer é proveniente do bem ou é proveniente do mal. Se aquilo é de Deus ou se aquilo é de Satanás. Irmãos, o que nós precisamos buscar é ser completos. Nós precisamos buscar desenvolvimento espiritual. Nós precisamos buscar no Senhor maturidade espiritual. Como que se adquire isso? Só de uma forma, se relacionando com Deus. Não adianta você ir no YouTube, não adianta você ir no Google, não adianta você buscar, sabe, em várias pessoas. Inclusive isso é um erro muito grotesco de se fazer. Você vai numa pessoa, aprende uma coisa, vai em outra, aprende outra, vai em outra. Tem até uma música, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender. Não, está errado.
tem que sair procurando, sabe? Não, isso é errado. Essa coisa de quem tem pai. Deus é nosso Pai, nós precisamos aprender. Você pode levantar sua Bíblia agora aí. Essa é a fonte do conhecimento. Aí dentro você encontra o discernimento que você precisa para fazer a diferença do bem e do mal. Amém? Por fim, Jesus, ele, ainda lá em Mateus capítulo 6, ele disse para os discípulos assim: homens de pequena fé. Olha que coisa interessante, né? Eles estavam seguindo Jesus, ou seja, eles criam em Jesus. Embora eles crescem em Jesus, eles não criam em tudo de Jesus. Prova: o mar na Galileia é agitado, Jesus está fora do barco, eles estão lá. Aparece Jesus no meio da tempestade, andando sobre as águas, e eles gritam: um fantasma! Estavam desesperados, estavam com medo, era de madrugada, o cara andando sobre as águas era para correr. Só que eles estavam no barquinho, mas Jesus grita de lá e diz: sou eu. Aí Pedro diz assim: certo mesmo, me faz ir até onde estás. Eita, Pedro é bom demais, né? E Jesus chama ele, o que acontece? Ele anda sobre as águas. Depois ele andou. Depois ele afundou, mas ele andou. Mas 11 não foram. Só um. Significa que, embora os caras estivessem com Jesus, eles não acreditavam de fato, estavam completamente imersos naquilo, né? Eles não acreditavam totalmente, né? Judas, por exemplo, traiu Jesus porque acreditava que Jesus fosse o libertador político, fosse ser o presidente de Israel, o rei de Israel naquele tempo lá. Ele acreditava nisso, que Jesus ia fazer uma revolta armada, que eles iam tomar tudo aquilo lá dos romanos, e Jesus ia ser o rei e tal, descendente de Davi e tudo. E quando ele percebeu que Jesus não ia fazer isso, não ia ganhar armas, não ia fazer o que ele estava esperando, ele traiu Jesus e entregou. Porque ele estava na dúvida, de repente não é mesmo o rei que eu estou esperando, então eu vou entregar, e ele vai ganhar 30 moedas. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? E você encontra esse episódio, parece muito com a gente. A gente está aqui na igreja essa noite, estamos ouvindo essa palavra, já adoramos ao Senhor, mas talvez no primeiro teste que você tiver ali fora, você vai negar Jesus. Não estou exagerando, na próxima oportunidade que você tiver de dizer para o mundo, para as trevas, para os anjos, para Deus, para você mesmo: eu creio em Ti, Jesus, talvez você negue Ele. O que está faltando? Ele ainda diz assim no final, eu juntei as duas coisas, porque depois que ele diz assim, homem de pequena fé, ele começa a repetir coisas que ele já havia falado no início. Então ele fala de novo dos animais, ele fala da comida, fala da roupa, ele fala das plantas, ele diz, homens de pouca fé, e no final ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. De acordo com o texto, me permite juntar as duas coisas e dizer assim, homens de pouca fé, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você pode dizer isso comigo? Homens de pouca fé, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está fazendo uma associação, quando ele fala isso, entre ansiedade e fé. Isso é interessante. Ele começa falando sobre ansiedade. Vocês não podem ser andar ansiosos pela sua vida, por coisa alguma, pelo que é vez de vestir, pelo que é vez de comer. E lá no meio, no final da ministração do sermão dele, ele diz assim, homens de pouca fé. Se a gente for rapidamente pensar sobre isso, é simples. E a ministração pode acabar agora, nessa frase. Ansiedade é falta de fé. É isso ou não é? Pense um pouco sobre isso, né? Não é? É. Ansiedade é falta de fé.
somos ensinados, conforme as Escrituras, que as coisas que a gente vai fazer, a gente deve primeiro conquistar em oração. Primeiro apresentar o Senhor, primeiro perguntar se é a vontade dele, tudo. Mas aí, irmão, parece que veio do caminho falta fé. Você já plantou feijão? Quem já plantou alguma coisa aqui? Todo dia foi tirar a areia de cima para ver a terra, para ver se tinha raiz. Sim ou não? Se fez isso, matou a semente. Você planta o feijão e vai nascer. Se não nascer, alguma coisa aconteceu. O agrotóxico, a semente estava queimada, o sol não prestava, precisa adubar e tudo, alguma coisa aconteceu. Mas o natural é nascer e dar um belo pezinho de feijão. Isso é o natural. Quando nós buscamos as coisas em oração, a gente precisa aprender exatamente essa lição do caroço do feijão, da semente do feijão. Plantei, orei, preciso esperar. E a resposta do Senhor, às vezes, é silenciosa. E o silêncio de Deus, muitas vezes, não quer dizer sim ou não. O silêncio do Senhor, às vezes, é a própria resposta. E a gente não está preparado para não ouvir palavra nenhuma, porque a gente quer falar. Senhor, responde. Assim que é a nossa oração, né? A gente ora, fala. Deus, fala comigo! Fala, e fica falando, da hora. A gente não deixa ele falar. A gente não dá o tempo para respirar, isso que é lindo do Shabat. Porque sabe o que é o Shabat? É o dia que você para de orar, para de falar, para de pedir, para de buscar e descansa no Senhor no sétimo dia. Para ouvir, para observar as coisas que Ele fez. Às vezes esse é o melhor exercício. Se você simplesmente parar para ver as coisas que Ele fez, você possivelmente vai encontrar as respostas dele naquelas coisas lá. Porque a gente fica, me lembro do profeta Elias e Eliseu, que esperava a resposta do Senhor, não veio na tempestade, não veio no vento forte, não veio em nenhuma outra circunstância, veio numa brisa suave a resposta do Senhor, de uma forma que ele jamais esperava que fosse viesse. Irmãos, a gente precisa de um ouvido muito treinado para conseguir fazer isso. Por isso que ele chama isso de fé. Uma coisa que é interessante a respeito da fé é que a ciência secularista desqualifica quem tem fé. Se você diz que você tem fé, você é desqualificado. Em que sentido? Você é burro. Você não merece ser ouvido porque você é um cristão, porque você lê a Bíblia, porque você tem fé. Mas a gente pode usar, por exemplo, o exemplo do vento. O vento pode ser visto? Pode ser visto? Mas ele existe? Me prova. Não chegou aqui. O vento ele pode ser sentido através do seu corpo, de uma bandeira flamulando, nas ondas do mar. Todas essas formas você pode observar. Antes que pudesse existir qualquer instrumento para observar o vento em laboratório, ele já podia ser experimentado. A fé é desse jeito. Porque mesmo não sendo observado, ele exerce poder sobre todas as coisas, o vento. Exceto no barco. A fé, ela exerce poder sobre todas as coisas do universo. A Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, você pode orar e dizer para um monte sair do lugar e ele vai se lançar no mar. Não pode ser observado, mas pode ser experimentado. Antes que alguém pudesse dizer a fé é burra, ela já era usada para que Noé pudesse ter construído a arca, para que Moisés pudesse ter atravessado o mar dele, para que Josué pudesse ter orado e o sol tivesse parado. Enfim, todas as outras coisas que precisam de fé, ela foi usada antes que alguém pudesse dizer que ela não presta. Quando Jesus ele diz isso, homens de pequena fé,
ele diz: vocês precisam, no final, vocês precisam colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, só fé. Abra comigo em Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, verso 20, diz assim. Você já encontrou aí? Amém? Ouço páginas voando. Todo mundo achou? Versículo 20 diz assim: e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Observe bem essa resposta dele: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de meu Deus. Jesus, os fariseus perguntavam: olha, sobre o reino, né? E aí o reino veio, cadê o reino? Como é que esse negócio todo? Jesus disse: o reino vem, porém não com visível aparência, ou seja, ele não pode ser observado, mas ele pode ser experimentado. Você não vai ver um parlamento escrito assim. Você vai ter medo de Jesus é o Senhor, em alguns lugares, né? Na Câmara, tá? Você não vai ver Jesus sentado como prefeito. Você não vai ver Jesus sentado como presidente. Não vai ver Jesus, sabe? Porque ele já reina hoje de alguma forma dentro de você. Ele reina cada vez mais. Cada vez que uma pessoa se converte, ele reina cada vez mais. Não é esse tempo ainda de Jesus reinar em pessoa e governar todas as coisas. Jesus está falando de um momento em que esse reino, ele não tem uma aparência visível, mas ele pode ser estabelecido de alguma forma através de nossas vidas. A única forma da gente poder fazer isso, irmão, a gente poder provar isso, experimentar isso, é através da fé. Como que você pode dizer que você faz parte do reino de Deus, que você é de Deus, se você não tem fé? E Jesus disse que esse reino está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de mim. Como você pode dizer que você faz parte do reino, se você não tem fé, se você não usa, se você duvida, se você é ansioso, se você não sabe esperar no Senhor? Então você não tem espiritualidade. Se te falta fé, te falta espiritualidade. Se te falta espiritualidade, você não tem o reino de Deus dentro de você. É uma notícia triste, né? Na hora que a pregação vai ficando ruim, né? É boa, depois fica ruim, a gente ri, fica triste. Mas irmãos, é isso mesmo. Esse reino, ele não vem com visível aparência. Você precisa todos os dias acordar em casa e dizer, se lembrar que é crente, e dizer: hoje eu vou fazer o reino de Deus bem-vindo. Hoje eu vou esperar no Senhor. Hoje eu não vou permitir que essa ansiedade domine minha vida. Porque eu sou um cristão. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Amém, irmãos? Jesus, ele termina dizendo que a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Você tem feito isso? Uma pergunta difícil, quando o pastor pergunta, geralmente as pessoas têm que falar dessa também, né? Porque o pastor começa a ver todo mundo faz, todo mundo faz. O cara fica com medo de pegar uma resposta aqui. Mas irmãos, você tem pelo menos tentado colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Não estamos falando de fazer o reino de Deus, de evangelizar, não. Agora eu estou falando de colocar o Senhor em primeiro lugar. Você precisa buscar isso. Você precisa fazer isso. Colocar o reino dele em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, sabe? Tudo que você faz tem que ter um motivo espiritual. Tudo que você faz tem que ter uma conotação espiritual, tem que ter um fim espiritual, senão é terreno, é finito e pode ser mudado por qualquer pessoa. Mas quando você faz uma coisa espiritual, ela nunca muda. A Bíblia de Deus, ela é espiritual. Ela foi composta, inspirada, essa
66 livros, vários escritores, vêm de lugares diferentes, não conversaram sobre o assunto, nem tanto escreveram a mesma coisa. Um não leu o outro, mas escreveram a mesma coisa em 66 livros diferentes. Irmãos, como você pode dizer que isso não é espiritual? Como você pode dizer que a sua vida não é um milagre diante de todas as coisas que você já viveu até hoje? Talvez hoje você está vivendo uma vida X, mas antes nem sempre foi assim. Talvez você passou por várias coisas, tudo isso exigiu fé de alguém para que você chegasse onde você está. Você não quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É o mínimo que nós precisamos fazer. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos onde você está agora. Refletir um pouco sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Se você não tem feito